Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. E a história de hoje veio lá de Moçambique, eu já estava com saudade das meninas africanas aqui no canal. Meninas, voltem para mandar história, porque a gente adora as histórias de vocês. Apesar que as histórias delas sempre é bem sofrida assim na infância, e essa aqui não vai ficar atrás, gente. Bom, bora lá saber da história. O endereço para mandar a história tá aí passando, meu e-mail. Me segue no Instagram, @DaniDelanos, que eu tô colocando no feed várias histórias inéditas lá. O pessoal tá adorando, são histórias menores. Inclusive, hoje, acabei de colocar, né? Vocês estão vendo esse vídeo, claro, depois. Mas vai lá no feed, tem várias histórias. E hoje eu acabei de colocar da menina que o marido dela obrigou ela a se prostituir para pagar as contas dele. Bom, vamos lá. Dani, vou começar minha história pela infância. Nasci em 1989. Meu país estava em guerra. Sou a quinta filha de 7 filhos da minha mãe. Até os meus 14, 15 anos eu não convivi com meus irmãos e nem com meus pais. Isso porque quando eu nasci, a minha mãe, ela fugia da guerra. Ela tinha medo que eu fosse morta pelas pessoas que estavam fazendo essa guerra. Nessa época, essas pessoas levavam os bebês e colocavam no pilão e matavam os bebês. Para não acontecer isso comigo, a minha mãe me entregou para minha avó e ela me levou para o Zimbábue, um país vizinho ao nosso. Eu vivi lá até meus 4 anos. Depois a minha avó regressou a Moçambique, mas ao invés de irmos para Gaza, província onde eu nasci, e onde minha mãe vivia, fomos para Maputo, que é a capital, para casa da minha tia, irmã da minha mãe. Então eu vivi a minha infância, adolescência lá. Lá vivia minha tia, o marido e 3 filhos, uma menina e 2 rapazes. Quando eu cheguei, eu seria a caçula, com os meus 6 anos de idade. O meu primo, eu tinha 6 anos de idade. O meu primo um dia, ele me chamou para brincar, disse que queria me ensinar uma brincadeira nova, que não era para eu contar para ninguém. Disse que eu deveria abrir as pernas, que ele ia introduzir algo dentro de mim, que se doesse era para eu falar. Bom, na minha ingenuidade eu abri as pernas e ele introduziu, não preciso nem falar o que, né, gente? Só parou quando eu disse que estava doendo. Ele então disse, olha, não conta nada para ninguém, amanhã nós vamos brincar novamente. E essa foi a minha rotina. Até que eu comecei a me masturbar com uma almofada para sentir prazer. E eu passei a fazer aquilo quase sempre que eu tinha oportunidade. Depois o meu primo, meu vizinho, também usou de mim. Passei a ser então uma criança acanhada, com medo das pessoas e fechada. Eu tinha poucos amigos. Em casa, no princípio, eu recebia muito amor. Eu passei a perceber que eu era uma empregada, não uma filha caçula. Aquela que ficava com as roupas que ninguém mais queria. Nessa época, eu já nem recordava o rosto da minha mãe. A minha avó já não vinha constantemente me ver. Eu não estava vivendo com ela porque ali na casa da minha tia era próximo à escola e eles me sustentavam, a mim e a minha avó. Só que aí, como tinha escola, ela acabava morando lá. Lembro que eles falavam, você é filha nessa casa. Mas, gente, eu nunca me senti filha, por mais que eles falassem. Eles nunca me trataram como uma filha. E foi isso que aconteceu comigo, né? Para acalmar meu coração e eu ser um pouco feliz, eu ia passar as férias escolares com a minha avó, mas infelizmente no ano de 2004 eu perdi minha avó. Ela morreu do meu lado enquanto a gente dormia. Achei estranho ela não ter acordado, chamei ela e ela não acordava. Então eu fiquei desesperada e comecei a gritar. Várias pessoas vieram, me tiraram dali, levaram a minha avó até o morgue do hospital. Eu acho que é o... O que é morgue mesmo? Não é onde ficam as pessoas mortas, né? E a minha avó já estava morta. Dani,
eu não derramei uma lágrima quando falaram que minha avó tinha falecido. Nunca chorei na presença dos outros, mas chorava escondida e pensava, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Com quem vou desabafar? Quem vai me dar colo? Quem vai me proteger? Enfim. Nesse ano eu era uma menina que nunca tinha sido reprovada na escola e acabei reprovando. E a minha tia me disse que eu reprovei porque eu estava de putice. Que eu estava dando para muitos meninos e isso me atrapalhava. Bom, nessa passagem da minha vida, eu tinha 15 anos. Então, gente, eu tô lendo assim porque ela escreve no português de Portugal, tá? Então, às vezes, meu tic-tac demora um pouco para absorver aqui. Então, o fato de eu ter ouvido que dentro de casa eu era puta, eu pensei, vou começar a ter relações sexuais. Então, comecei a namorar um vizinho 8 anos mais velho que eu. Me entreguei a ele. Ele gostava de mim. Os homens, felizmente, sempre gostaram de mim. E eu não fui aquele tipo de mulher que os homens só queriam me usar. Os namoros em minha adolescência, eu namorei João, um cara que tirou minha virgindade de forma consentida. Porque os outros, o primo e o vizinho, ela falou que até hoje ela não sabe se eles tiraram a virgindade dela. Bom, o namoro com o João durou 5 anos, até que eu me mudei de casa e dei um perdido nele. Na minha nova zona, eu acho que é nova cidade, né, que eles chamam de zona, era uma zona de expansão, as pessoas pareciam ainda estar no século XX, enquanto nós estávamos no século XXI. Então elas olhavam para mim como se fosse uma princesinha. Eu tinha que usar as roupas certas, pois senão era um escândalo. Eu tinha que me cobrir até o dedinho mindinho. Enfim, nessa nova zona acabei conhecendo 2 rapazes e comecei a namorar com eles. Na minha cabeça não era nada sério, mas na cabeça deles, eles achavam que ia se casar comigo. Enfim, deixei os 2 depois e comecei a namorar Marcelo. Marcelo vinha de uma cidade também, então ele tinha se mudado há pouco tempo para essa zona, então ela falou assim que eles tinham uns pensamentos mais parecidos, né? Devia ser o interior que o pessoal era mais atrasado lá, né? Dani, eu sempre quis ser jornalista e ela falou que estudou, né? E ela começou a trabalhar de estágio numa empresa como repórter. Primeiro porque eu queria, Dani, revelar a verdade ao mundo. E segundo porque eu queria que todos aqueles que me fizessem mal ouvissem um dia falar de mim, para saberem que eles não conseguiram me vencer e eu venci. Então depois que ela estuda, ela vai para essa empresa trabalhar como estagiária, né? É uma das maiores empresas em comunicação. Meu supervisor, então, ele começou a me paquerar. Eu nunca dei bola para ele. Passaram 6 meses, ele ficou ali me paquerando de todas as formas. Então, um dia estávamos no ônibus, né, autocarro, regressando para casa, e um jovem me interpelou me paquerando. E eu correspondi. Era Tony, aquele que entrou na minha vida para me ensinar a viver. Aceitei a paquera e 1 semana depois estávamos namorando. Não porque eu morria de amores por ele, mas porque eu queria esquecer o meu supervisor, o demente, vou chamá-lo assim. Só que eu esqueci que eu tinha um namorado, que era o Marcelo. Enfim, dei um perdido em Marcelo, como eu sempre fazia, né? Quando eu queria terminar uma relação. Sei lá, pra mim era mais fácil fazer isso do que dizer pro rapaz que eu não queria mais, né? E ela falou que na lenda lá do país dela, se você dizer a um rapaz que você não quer mais ele, significa que você não vai ter sorte no amor e nenhuma próxima relação, e não vai ter sorte em nenhuma próxima relação. Diz ela que é mitos que tem na terra dela. Então, em vez dela terminar... Gente, será que é por isso que a gente ouviu algumas histórias aqui das Alices de Moçambique que os caras sumiam, nunca terminava? Enfim, comecei a namorar o Tony. Nessa altura eu tinha 20 anos. Ele estava cheio de pressa, pois ele queria viver tudo aqui e agora.
Até parece que ele sabia o que ia acontecer. Desde o início do namoro, em dezembro de 2010, ele sempre teve essa gana, assim, de viver a vida. Uns dias depois seria o meu aniversário. Então o demente, o supervisor, fez uma surpresa para mim. Usou a desculpa de trabalho e me fez ir ter com ele. Acho que é encontrar com ele, né? Eu disse ao Tony que eu teria que trabalhar e mais tarde eu iria encontrá-lo. Então fui no local onde o demente marcou e quando cheguei lá, nada de trabalho, era um almoço de aniversário surpresa. Essa atitude me fez pensar que eu não era uma estagiária que ele queria comer apenas, mas que ele tinha de fato algum sentimento por mim. Bom, fiquei lá, me diverti, mas Tony já estava preocupado e foi me buscar para então me levar para a festa surpresa que ele tinha preparado para mim. Quando Tony chegou, o demente ficou com uma cara de dar pena. Então eu fui embora com meu namorado e festejamos meu aniversário. Chegou o Natal e ele me apresentou a família como noiva. Então para ela, aquilo não estava assim tão legal, porque ela não queria se casar agora, ela estava namorando. Então eles tinham alguns dias de namoro e o cara já estava apresentando ela como noiva, né? Mas aí ela falou que passou o Natal, veio o Ano Novo, eles foram viajar juntos, tá? E ela falou que na casa dela, que ela ia numa viagem a trabalho. Então eu disse ao demente que eu ia viajar com meu namorado, mas que a minha família, eu tinha dito que era uma viagem a trabalho, que ele deveria confirmar se alguém perguntasse. Imaginam a cara dele, né? Mas ele aceitou. Voltamos da viagem em janeiro de 2011 e era o mês de aniversário de Tony. Organizamos uma festa na casa dele e nessa noite, depois que todos foram embora, fomos para a cama descansar. Quando dei por mim, acordei, era 7 horas no dia seguinte. Eu tinha dito em casa que eu ia numa festa e já voltava. Então voltei no dia seguinte. Para não ter problemas, ele disse que ia comigo até lá em casa. E assim foi. Chegou lá em casa, disse que era meu namorado e que a partir daquele instante, tá? Ele estava pedindo a minha mão ali para minha família em namoro. Dani, aqui em Moçambique, quando casamos, tem que se pagar um valor, uma espécie de dote. Então, continuamos o nosso namoro por mais 4 meses, até o dia 1º de maio. No dia 30 de abril, o primo de Tony foi se casar e nós estávamos na festa, felizes, cantando. Enfim, estávamos realmente felizes. Mal sabíamos o que nos esperava no dia seguinte. Por volta das 11 da noite, nós saímos do casamento e fomos para a casa de Tony. Quando chegamos lá, ele me disse: Alice, vamos continuar a festa numa discoteca, aqui perto? Mas o demente tinha marcado um trabalho para mim às 7 da manhã, então eu disse: amor, vai lá, se diverte mais um pouco. Eu vou para casa descansar, pois eu tenho que trabalhar. Então ele disse: ok, me deixou em casa, me deu um beijo e disse: passo daqui a nada, deve ser daqui a pouco, para te levar para o serviço. Dani, por que eu deixei ele ir? Bom, amanheceu, eu estava lavando louça, o celular tocou, era um amigo dele. Eu pensei, certeza que Tony bebeu demais e pediu um amigo para me levar. Atendi e ele disse: Alice, quem está aí contigo? Eu perguntei: por quê? O que aconteceu? Cadê Tony? Ele insistiu: chama alguém aí que está na sua casa que eu estou a caminho. Eu disse: fala logo o que aconteceu. E eu comecei a gritar. A minha prima veio até mim e o amigo dele do outro lado da linha disse: Alice, desculpa, mas Tony morreu. Gente, eu atirei tudo que estava na minha mão no chão e eu disse: como assim morreu? Minha prima me pegou tentando me acalmar e eu gritava: mentira, mentira. E saí correndo da minha casa em direção à casa dele. No caminho, comecei a ver uma movimentação estranha e minha ficha foi caindo. Cheguei na casa dele, a mãe dele olhou para mim como se ela estivesse vendo o filho dela. Me abraçou e gritou: nosso Tony, Alice, nosso Tony. Tiveram que nos separar porque ela não me deixava sair. Bom, Tony perdeu a vida no acidente de carro quando ia embora para casa. Ele estava conduzindo sem o cinto e
bateu de frente e foi fatal. Ele bateu a cabeça. Na noite anterior, ele quis fazer tudo que ele podia fazer. Parecia que ele sabia que era o último dia de vida dele. Quando Tony morreu, eu me refugiei no demente, então começamos a namorar. Só que ele esqueceu de me contar que eu não era a única namorada dele. Eu descobri isso meses depois. Quando descobri, ele disse que a relação que ele tinha já tinha acabado. E eu, boba, né, e apaixonada, acabei acreditando. Mas um tempo depois, estávamos juntos e por volta de umas 8 da noite o celular dele tocou. Perguntei então se era a mulher da relação que tinha acabado. Por que ela estava ligando naquela hora? Ele não me respondeu. Então eu disse, então deixa que eu atendo. Bom, atendi e a coitada também estava sendo enganada. Nessa noite a nossa relação acabou. Passou-se uma semana de fato e ele provou que a relação deles tinha acabado e que queria ficar comigo, então eu aceitei ele de volta. Namoramos por 1 ano, mas discutimos muito por conta dos ciúmes. Um tempo depois eu descobri por uma colega que ele tinha engravidado a ex e que não era aquela que eu conhecia, era outra. Quando eu perguntei sobre a gravidez, ele logo disse que foi um tropeço. Eu digo, tipo, tropecei e engravidei. Mas para provar que ele queria ficar comigo, ele disse que ia fazer uma apresentação entre as nossas famílias e oficializar nossa relação. Ele queria tornar nossa relação mais séria, mais apaixonada. Eu, ingênua, aceitei. E assim continuamos por mais 1 ano e meio. Até que eu fiquei grávida. Ele se relacionou com uma estagiária da nossa empresa. Eu era namorada, noiva e grávida. Então ele já não queria mais, porque eu engravidei sem o consultar. Ele disse que eu engravidei para prendê-lo. Gente, a minha gravidez não foi planejada. Enfim, ele me deixou. Mas, para nossas famílias, nós ainda estávamos juntos. Os pais dele obrigaram a fazer o noivado tradicional, que na verdade é um casamento. Ele, contrariado, aceitou, porque em Moçambique, se você engravidar a tua namorada, querendo ou não, você vai casar com ela. Acontece que a essa altura o pai dele estava muito doente e eu estava bem alterada. Ele praticamente não falava comigo. Já os pais dele estavam sempre ali comigo. A data do noivado estava marcada, mas infelizmente nem chegou a acontecer. O pai dele piorou e acabou falecendo. 1 mês depois eu passei mal, fui internada. Tive uma pré-eclâmpsia e acabei perdendo minha bebê. Ele, talvez por remorso, voltou a ficar comigo, mas foi por pouco tempo. Pouco mais de 6 meses, ele regressou com aquela ex-namorada que ele namorava simultaneamente comigo. Então eu fui para uma outra relação. Então acabei engravidando. E esse foi o motivo que me fez ir viver com esse homem. Sinceramente, eu não gostava dele. Enfim, eu fui viver com ele e novamente eu perdi o bebê que eu carregava por pré-eclâmpsia. Meus bebês nasciam mortos. Depois disso, o moço que morava comigo, vou chamá-lo de demônio, ele era muito ciumento, eu não podia ficar 5 minutos que ele ligava para saber onde eu estava. Mesmo estando trabalhando, eu recebia chamadas dele de 5 em 5 minutos e aquilo me irritava. Quando ele bebia, ele me agredia. Bom, o pouco sentimento que eu tinha por ele foi acabando e nos separamos. E para mim foi um alívio. Mas, porque acredito no amor eterno e seremos felizes para sempre, acabei regressando com o demente. Mas dessa vez como amante. No início era apenas para ser um ficante. Passaram-se 2, 3 anos e continuamos assim. No início ele vivia com a mãe dele, depois foi viver com a mulher dele. Obviamente me escondendo. Uma vez mais eu descobri através de um colega que ele estava de mudança para a casa dessa mulher. Sim, gente, ele foi viver com essa mulher na casa dos pais dela, ao lado da casa dos sogros. Quando eu perguntei, ele disse que não era bem assim. Mas enfim, eu aceitei e continuei. Agora a outra sou eu. Ela engravidou e teve gêmeos. Essa gravidez ele nunca me contou, me escondeu. Descobri através da cunhada dele. Então assim, Demente já tinha 3 filhos. E a desculpa dessa vez é que a mulher tinha engravidado sem querer.
E eu, mais uma vez, aceitei. Dani, eu também acabei engravidando e não foi planejado. Mas eu decidi engravidar. Eu já tinha 33 anos, perdido 2 bebês. E eu queria muito ser mãe. Então resolvi deixar a gravidez. Ele só descobriu 6 meses depois e aceitou. Mas aceitou a minha barriga, mas não aceitou que o filho era dele. Mas felizmente dessa vez a minha bebê, ela nasceu. Eu fiz tanta oração, fiz simpatia, falou que fez até bruxaria para essa criança nascer. Hoje ela tem 8 meses e meio de vida. Ele registrou e me ajuda a cuidar de nossa filha. Bom, essa é a minha história. Um dia eu vou voltar aqui para contar o meu milagre. Beijos de Moçambique para o mundo. Um beijo para você, Alice. Olha, as histórias de Moçambique, gente, elas sempre me chocam pelo enredo delas serem muito parecidos. É muita traição, é muito homem com amante, é muita menina abusada. Gente, é incrível, mas é sempre as mesmas coisas, né? E é triste, porque saber que isso acontece, né? Nossa, a gente já teve várias histórias aqui da África e normalmente o enredo, vocês já repararam, é sempre o mesmo, né? As meninas são abusadas desde criança, os caras acabam traindo as mulheres, né? Muitas vezes. É triste, né, amiga? É triste a gente ter que ouvir isso, mas ao mesmo tempo, eu sei que vocês gostam de contar, como ela mesma disse, ela quer contar, elas também querem contar as histórias delas para o mundo, né? E aqui a gente abre espaço para vocês, meninas da África, contarem também as histórias de vocês, o que vocês também passam, que a gente sabe que não é fácil, né? E eu fico feliz, Alice, por 2 coisas que você conseguiu. Gente, inclusive no e-mail dela, né? Ela mandou pelo e-mail do trabalho dela, é de uma grande rede, né? De comunicação lá de Moçambique. Então, assim, eu fico feliz em saber que hoje você é uma jornalista, que você, né, se formou, que você foi atrás dos seus estudos, que você não deixou pra lá, né? E feliz também que você conseguiu ter a sua bebê aí que você tanto queria. Mas eu vou falar pra vocês, meninas aí na África também. Não aceitem, gente, menos que a felicidade de vocês. Eu sei que é uma cultura completamente diferente da nossa. Eu sei que muitas coisas aí funcionam diferente do que a gente está acostumado a falar para as meninas no Brasil. Mas eu acho que é a hora também de vocês tomarem mais cuidado, se prevenirem mais, questão de filho, se prevenir mais até por questão de doenças, né? Infelizmente, a gente sabe que é uma outra cultura, é até difícil contar às vezes essas histórias, porque elas estão numa outra cultura, elas estão num outro lugar. Mas a gente abre espaço para elas aqui, porque a gente também quer que elas falem, a gente também quer que elas sejam ouvidas, né? E é bom também as meninas poderem mostrar, olha, a nossa amiga aqui, né? Foi criada lá pela tia, mas ela conseguiu se formar, ela foi atrás do sonho dela. Então é muito importante que eu acho que as meninas africanas vejam isso também, que vocês também têm essa chance, que vocês também podem conseguir realizar os sonhos e os desejos de vocês. Mas assim, a gente vê que tem muitos casamentos abusivos aí. Não aceitem isso. Não aceitem que esses homens batam em vocês, toquem em vocês, sabe? Façam algo com vocês contra a vontade de vocês, se previnam, sejam inteligentes, se previnam, não fica arrumando filho com cada homem que vocês conhecem, não. Façam a vida de vocês. Vocês também podem ser mulheres independentes, vocês podem ser independentes financeiramente. Eu já falei, a partir do momento que você é independente financeiramente na sua vida, você vai escolher onde você quer estar, tá bom? Alice, muito obrigada por ter mandado sua história.
Beijo para todas as meninas aí de Moçambique, Cabo Verde, Portugal, né, que assistem a gente. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!